Diz assim a palavra do Senhor em Marcos 7, a partir do versículo 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Meus amados irmãos, nesta noite, quero apenas fazer 2 comentários de pelo menos 5 que consigo fazer desta porção bíblica a respeito deste grande milagre, a respeito deste grande evento que o Senhor fez, que o Senhor já em outros eventos estava fazendo, mas este evento é especial, visto que foram 2 milagres em um combo de 1. Não vou aqui falar sobre a metodologia do milagre de Jesus. É importante gastarmos tempo observando a metodologia das curas que o Senhor Jesus nos fez, mas creio ser mais importante observar ao poder de Jesus e ao poder que há no nome de Jesus. Mas os comentários que eu quero fazer esta noite primeiro, como Jesus ouve e atende a uma intercessão. Nós estamos em um culto de intercessão e, na verdade, o milagre me chamou primeiro a atenção enquanto estava meditando hoje à tarde, a intercessão daquele povo. Eles estavam intercedendo a Jesus, aquelas pessoas intercederam a Jesus, aquele povo intercedeu a Jesus, pedindo para que Jesus colocasse as suas mãos sobre aquele homem, sobre aquele jovem. Aquele jovem tinha pelo menos 2 problemas. Ele era surdo e também tinha dificuldade na fala. Muitas pessoas podem achar que ele tinha dificuldade na fala porque ele era surdo, visto que quem é surdo tem dificuldade na fala. Se os irmãos observarem, Jesus curou também um problema na língua, pois Jesus tocou em sua língua e o texto diz que ele começou a ouvir e começou a falar perfeitamente. E o que me chama a atenção, e eu quero comentar com os irmãos, é uma intercessão por pessoas que não podem interceder. Esse jovem não tinha condições de interceder a Jesus por um milagre na sua vida, visto que ele não ouvia. Não sei se naquela época já existia a profissão da pastora Roseni, de pessoas que falavam e explicavam aos surdos através dos sinais. Ontem, lá no culto em Rio Maior, que foi uma bênção, enquanto estávamos orando, uma irmã começou a falar, e estava uma distância para mim, e eu não sou surdo, não sou cego, e conseguia ver, mas não conseguia entender o que a irmã estava falando. Imagine uma pessoa que é surda, ele não tinha, talvez, a informação de que por aquele lugar estava passando um homem que tem poder de curar. Estava passando um homem que tem poder de dar vista, de trazer de volta as vistas, de trazer de volta, de fazer curar a sua surdez, melhor dizendo, e de também curar o seu problema de fala.
ele não ouvia falar de Jesus. E mesmo que tivesse o conhecimento, talvez ele não conseguisse interceder, ou buscar, melhor dizendo, clamar ao Senhor Jesus por sua própria vida. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque mesmo em um lugar onde o nome do Senhor, nosso Deus, não era tão conhecido, visto que eles não estão, Jesus não está aqui num lugar mais propício da pregação de um Deus que tem poder para fazer essas coisas. Jesus está do outro lado da nação de Israel. Mesmo assim, há pessoas que quando ouvem falar de que alguém pode curar, tem pessoas de boa vontade que podem interceder por pessoas que não podem clamar. Quantos me entendem, digam amém. Há pessoas que não conseguem clamar por suas próprias vidas, mas aqui esta noite há pessoas que têm coragem e fé de clamar e interceder por estas pessoas que não podem clamar por suas próprias vidas. Aquele jovem, aquele homem, ele não tinha condições de clamar por sua própria vida, porque ele era surdo e tinha dificuldade de fala. Mas aquele povo teve compaixão dele e eles clamaram a Jesus: olha, Jesus, não saia daqui sem colocar as suas mãos sobre este rapaz, para que ele seja curado. Se seguimos a narração e acreditarmos que a narração de Marcos ela é cronológica, Jesus tinha acabado de sair de Tiro e de Sidom e curado a filha da mulher cananeia. Muito provavelmente aquelas pessoas ouvindo Jesus, com certeza, ou acredito eu que eles já tivessem ouvido que Jesus estava curando, tinha poder de curar. Ou quem sabe pessoas do outro lado da Galileia já pudesse ter o conhecimento de que Jesus curava do outro lado da Galileia, nas cidades onde Jesus estava ministrando, como Cafarnaum, visto que Jesus escolheu esta cidade justamente por ser uma cidade que servia como um entroncamento de várias pessoas passando de vários lugares. E acredito que essas pessoas que intercederam a Jesus, eles já ouviram falar de Jesus. Quem sabe eles olharam para as suas condições, eles sabiam o que enxergavam. Quem sabe eles estavam mais preocupados em ver milagres, que alguém tivesse falado que Jesus curava. Uma coisa é certa, eles não se apresentaram em seu favor, eles se apresentaram em favor de uma pessoa que não tinha condições. Hoje, o que mais observamos na sociedade são pessoas que até ouvem, mas não dão ouvidos, não conseguem ouvir a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas tão amarguradas, tão desacreditadas, que mesmo ouvindo, não conseguem entender a palavra de Deus. E é preciso que eu e você precisamos interceder por essas pessoas. Precisamos clamar a Deus as misericórdias por essas pessoas. Quem sabe você está cansado de orar por alguém, de orar pela salvação ou pela cura, e a minha palavra nesta hora: não desista desta pessoa. Ela não tem condições de clamar, ela não tem condições de clamar por sua própria vida, e Deus colocou você para que você possa clamar por ela, para que ela possa ser alcançada pelo poder de Deus, para que ela possa ser alcançada pelos milagres de Deus. Você precisa entender que você precisa clamar por pessoas. Você precisa clamar por pessoas que não têm condições de clamar a Jesus. Não tem condições de clamar a Jesus, muitas vezes porque não conhece a Jesus. E o Jesus que eles ouvem é um Jesus deturpado, ou um Jesus que eles acham que é o Jesus que as pessoas pregam. Porque, meus amados irmãos, às vezes a gente sempre fala que protestante, os cristãos protestantes eram pessoas que as pessoas tinham na sociedade a ideia de que eram pessoas que liam. Mas a verdade é que hoje a leitura bíblica, o estudo bíblico não é infelizmente uma realidade no meio do povo de Deus, e eu digo de maneira global. E muitos têm difamado o nome do Senhor Jesus.
e até em nome do Senhor Jesus tem feito coisas terríveis, e isto faz com que muitas pessoas ensurdeçam para ouvir o Evangelho. E é necessário que você creia que Jesus pode curar a audição dessas pessoas, que você precisa interceder por elas, para que o Senhor tenha misericórdia delas. Digo isso também porque algumas pessoas já me questionaram por que eu intercedo, e até confesso pelos pecados de pessoas da cidade de Santarém. Como eu oro, principalmente nos inícios dos cultos, pedindo a Deus misericórdia pelos moradores de Santarém, pedindo perdão pela idolatria cometida por este povo, pelo ateísmo que aqui também tem de maneira abundante, por as pessoas se afastarem cada vez mais de Deus, porque eu creio que Deus tem poder de se revelar a estas pessoas através da nossa intercessão. Este jovem podia não conhecer Jesus, mas havia alguém que conhecia Jesus e intercedeu a Jesus por ele, e Jesus se revelou a ele. Ele foi curado, e depois que curado, ele mesmo pregou o Evangelho às pessoas de maneira ousada. E mesmo que impedisse, Jesus até falando para ele não contar imediatamente, ele tinha ousadia e coragem para falar o que Jesus fez na sua vida. Mas para falar o que Jesus fez na sua vida, ele precisou primeiro conhecer Jesus. E ele conheceu Jesus graças a uma intercessão. Continue intercedendo por aqueles que não têm condições de interceder, de clamar, melhor dizendo, por suas próprias vidas. Continue clamando por pessoas que precisam da sua oração, que precisam do seu do seu amor pelas almas. Continue clamando e continue levando pessoas a Jesus, porque o clamor, a apresentação, ou melhor dizendo, a intercessão, também é preciso ser acompanhada de levar a Jesus, porque eles intercederam a Jesus, mas eles intercederam a Jesus levando o jovem a Jesus. Na nação de Israel, um clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo que conhecia Deus, que conhecia Jesus, mandou calar. Mas aquele povo que poderia não ter intimidade com Deus, mas sabia que Jesus tinha poder para curar, intercedeu por um surdo e por uma pessoa que tinha dificuldade de fala. Continue intercedendo, não pare de interceder, não pare de clamar pelo seu colega, não pare de clamar pelo seu familiar, não pare de clamar, não pare de apresentar a Jesus a esta pessoa. Quando Deus se revelar a ela, ela será curada e o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o primeiro comentário que eu quero fazer. O segundo é que nós precisamos crer que Jesus cura sim. Jesus cura sim. Não importa a enfermidade. E nem fique preocupado com a metodologia de Jesus. Uma coisa que nós precisamos ter em nossa mente: Jesus cura sim. Jesus, ele tem poder de curar. Jesus, ele transforma através da sua palavra e a ação do Espírito Santo, homens e mulheres com corações de pedra. Ele esmiuça essa pedra, transforma em coração de carne, e aquela pessoa que não queria Deus passa a amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Jesus cura sim. Veja que esses homens, essas pessoas, melhor dizendo, pediram a Jesus: Jesus, coloque as suas mãos sobre ele. Jesus muda a metodologia. Eles queriam que Jesus colocasse as suas mãos e receba a cura, mas Jesus o afasta da multidão. Até coloca as suas mãos sobre eles, mas uma coisa é certa: a intercessão foi atendida. O poder de Jesus foi manifestado. Jesus tem sim poder de curar. Jesus, vou repetir, tem sim poder de mudar a situação. Jesus tem sim o poder de transformar um ambiente de derrota, de desgraça, em ambiente de vitória e de graça. Continue acreditando, Jesus tem sim poder de curar.
curar. Talvez você apresente a Jesus um modo, a forma, e talvez Jesus use outra metodologia, mas uma coisa é certa: Jesus, Ele pode e Ele vai curar. Permaneça crendo, permaneça acreditando, permaneça intercedendo. Jesus tem poder de curar. Jesus tem poder. Jesus apresenta aquele jovem, aquele homem, o afasta da multidão. Veja que eles estavam intercedendo para Jesus por aquele jovem, e Jesus o afasta dele. Talvez eles queriam ver como é que Jesus fez, mas Jesus o afastou da multidão. Quem sabe é aquela pessoa que você está intercedendo, que você está buscando cada vez mais se aproximar dela para ouvir a tua intercessão. Jesus vai afastar um pouquinho ela de você, mas uma coisa é certa: quando Jesus se revelar a ela, ela não voltará da mesma maneira. Jesus tem poder. Às vezes a gente fica muito preocupado com metodologias, com as fórmulas, com o jeito. Eu me encanto em estudar as formas como Deus manifesta o seu poder, como Deus faz os seus milagres, tanto na pessoa do Pai quanto na pessoa do Filho. Mas uma coisa é certa: o que me chama muita atenção é o poder de Deus. Acredita no poder de Deus. Talvez Deus esteja trabalhando por um caminho que você não está muito habituado. Talvez Deus esteja trabalhando por um caminho que você acha até nojento, porque o evento aqui para nós ocidentais não é um evento muito tranquilo de se aceitar. Mas uma coisa certa: Deus tem poder de transformar. Deus tem poder de curar. Ele cura sim todas as enfermidades. O profeta Isaías, inspirado por Deus, diz que sobre si Jesus levou todas as nossas enfermidades e nossas dores. Jesus disse: em meu nome eu te darei poder para curar as enfermidades. Jesus tem poder sim. Creia, Jesus tem poder sim. As metodologias de Jesus são variadas. Se você que é humano pode fazer a mesma coisa de diversas maneiras, falar a mesma coisa de diversos jeitos, imagine Deus, que não é limitado, que conhece todas as coisas, que sabe alcançar o coração do homem, que sabe chegar até a alma, que sabe passar e fazer a divisão entre a alma e o espírito, que sabe aonde está realmente o problema, que sabe dar solução a este problema. Jesus, Ele tem poder sim de transformar. Então continua crendo, e porque continua crendo, continue intercedendo. Não pare, em nome do Senhor Jesus. Não pare, porque uma coisa é certa: a admiração, o respeito e a adoração não será só aquele que você está intercedendo que irá dar. Você também levantará as suas mãos e dirá: só o Senhor é Deus. Ainda chegará o tempo que você levantará as suas mãos e glorificará a Deus pelo milagre. Ainda chegará o tempo que você levantará as suas mãos e agradecerá a Deus pelo milagre, por ouvir a intercessão. Talvez a metodologia não foi a que você esperava, ou até que você apresentou a Jesus, mas uma coisa é certa: as suas mãos se levantarão, a sua voz ecoará, dando glórias e louvores a Deus, e testemunhará do poder de Deus. Aleluia! Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. E venham todos até aqui à frente. Glória a Jesus, conforme fazemos todas as quintas-feiras. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quantos ouviram a voz do Senhor esta noite? Você crê na palavra do Senhor Jesus? Como falamos sobre cura, vamos orar nesta noite por cura. Se alguém enfermo ou doente, nós iremos ungir, porque foi a metodologia que o Senhor Jesus nos deu, através dos apóstolos, que orasse
e ungisse com óleo, com azeite, embora o que cura mesmo, quem cura mesmo é Jesus. Quem cura mesmo é Jesus. Se você quer interceder por alguém que está doente, você pode vir também mais à frente. Queria que os irmãos viessem mais à frente aqui, bem